de que o escravo negro não tinha valor na África, ao contrário do que sucedia do outro lado do Atlântico. A despesa do traficante era praticamente transportar, de tal forma que a sua venda nos mercados da América trazia lucros que esse mesmo historiador não hesita em chamar de lucros fabulosos. Tá? E quem foram aqueles que esse mesmo historiador, José Gonçalves de Salvador, qualificou de magnatas do tráfico negreiro? Quem foram esses magnatas? Tá? Em primeiro lugar, e ainda de forma que ele chama de amadora, foram os corsários. Em segundo lugar, depois dos corsários, foram grandes grupos ibéricos judeus que compraram dos reis de Portugal os monopólios de exportação dos portos africanos e os mantiveram por centenas de anos. É o que ele demonstra em sua famosa tese, Os Magnatas do Tráfico Negreiro. Depois, quando o domínio português foi enfraquecendo, surgiram outras grandes companhias de tráfico, principalmente companhias holandesas e inglesas. Em nome da Companhia das Índias Ocidentais, o conde Maurício de Nassau, o famoso Maurício de Nassau, que muito livro de história elogia como sendo grande progressista, e tem muita gente que fala, que bom seria se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, o conde Maurício de Nassau, blá. O próprio conde Maurício de Nassau pretendia transformar o Recife num centro distribuidor de escravos para todas as Américas. O grande lucro que ele almejava para a sua companhia era venda de escravos, porque ele tinha adquirido direitos sobre Angola, São Tomé, e achava que o tráfico, trazer os escravos da África para Recife e revender de Recife para a América inteira, daria grandes lucros. O plano falhou, muito embora fosse muito grande a entrada dos cativos. Porém, mais até que os holandeses, foram os ingleses que controlaram a maior parte do tráfico. Em apenas um ano, no ano de 1786, aspas, cito, enquanto os portugueses e holandeses exportavam para o Brasil 6 a 7 mil escravos negros, os franceses traficaram 14 mil e os ingleses 38 mil escravos. Serafim Leite escreve, nenhuma nação meteu tanta quantidade de escravos negros na América, desde o norte até o sul, como a livre Inglaterra, e quando lhe coube a vez o domínio dos mares, e com ele o monopólio negreiro. E só quando se declarou independente a sua colônia norte-americana, fechando-se esse mercado, aí então a Inglaterra se voltou contra a escravidão. E se tornou a campeã da liberdade dos negros. Mas foi só quando eles não tinham mais lucro. Porque enquanto tinham lucro, os campeões do tráfico negreiro foram os ingleses. Para a África Oriental, Pérsia, Índias Orientais, Ásia e pelo interior do continente, para a Turquia, para o Egito, o tráfico foi tão intenso quanto para a América. A cifra calculada até 1850 foi que o número de escravos arrebatados da África chegou a 12 milhões de pessoas. 12 milhões de escravos. E ninguém reclamava. 12 milhões de escravos. E ninguém atacava, ninguém dizia nada. Caros ouvintes, não se espantem, mas a única instituição que realmente condenou a escravidão, mesmo indo contra a opinião de governos e indo contra a própria mentalidade da época, a única instituição que condenou a escravidão nessa época foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E essa condenação tornou-se cada vez mais intensa e mais veemente à medida que a escravidão crescia, e todos os povos e governos do mundo, de alguma forma, se tornaram cúmplices disso. A Igreja Católica enfrentou a mentalidade do mundo inteiro para defender os negros e para atacar a escravidão.
Só no primeiro século após os descobrimentos, a Igreja Católica, através de todos os seus papas, emitiu um total de 839 condenações da escravidão. Em média, uma condenação a cada 6 semanas, tratando desse assunto e procurando resolvê-lo de acordo com a moral cristã. Há uma lista enorme de todos esses documentos, que eu não vou cansar agora o meu ouvinte citando, mas são, no total, 839 condenações. Nada mal para quem costuma ser acusado de omissão. Eu desafio qualquer outra instituição do mundo, eu desafio qualquer pessoa que ataque a Santa Igreja Católica a citar numa outra instituição da época que fizesse uma condenação da igreja, não desse tamanho, não com 839 documentos em um século, não com um documento a cada 6 semanas, mas que fizesse 1/10 disso que a Santa Igreja Católica fez. Não vamos encontrar. Era só a Santa Igreja Católica que condenava. 30 anos antes da descoberta da América, 30 anos, o Papa Pio II já denunciava a escravidão como crime enorme e ordenava aos bispos que castigassem com a excomunhão aqueles que praticassem a escravidão. Em 1493, um ano após a primeira viagem de Colombo, o Papa Alexandre VI mandava aos soberanos espanhóis, em nome da santa obediência, que enviassem a novas terras homens honestos e tementes a Deus, doutos, capazes e peritos para instruir as respectivas populações e lhes instilassem a fé católica e os bons costumes. Às vezes, os escravagistas, os governos escravagistas lançavam um argumento hipócrita, dizendo que a escravidão era necessária para catequizar os negros ou os índios. Quer dizer, o argumento era o seguinte: nós nos tornamos escravos para que eles possam se tornar católicos. E diante disso, o arcebispo de Toledo comenta: sendo homens e por isso capazes da fé e da salvação, eles não devem ser destruídos pela escravidão, mas convidados à vida cristã mediante a pregação e o exemplo. E acrescentava: é melhor que se tornem judeus por livre escolha do que serem constrangidos à fé pela maldade dos cristãos. E terminava excomungando os transgressores dessas normas. Essa foi a ação dos papas. Não há em toda a história, repito, registro de uma atuação tão constante, tão longa e tão contínua, 400 anos, de uma instituição em combate à escravidão. Se durante esse mesmo período houve quem desobedecesse a essas diretrizes e mandamentos, isso não pode ser imputado à Igreja enquanto instituição. Agora, se vocês me permitem, eu vou citar alguns exemplos que mostram a atuação assim, individual de certos santos da Santa Igreja Católica, nesse caso da escravidão. Primeiro com o nosso querido padre José de Anchieta. Ele, um dia, teve que se deparar com uma situação. Ele tinha que atender, ele foi chamado para atender a confissão do filho de um importante do lugar onde ele estava, uma pessoa muito importante, e ao mesmo tempo ele foi chamado, avisaram a ele de que havia a 1 légua de distância um escravo que estava morrendo. E ele tem de optar entre esses dois atos. Ele foi atender o escravo, ele deixou esperando, ou não atendeu a pessoa importante do local. E ele justifica, ele diz, na carta dele: a causa por que Nosso Senhor deixou de ir curar o filho do régulo e se ofereceu tão liberalmente para ir sarar o escravo, sarar aqui, a administração do sacramento da extrema unção,
Foi para condenar a negligência de tantos que no Brasil tão pouco caso fazem dos seus escravos, que o deixam viver mal e morrer, às vezes sem batismo e sem confissão, e para que saibamos estimar as coisas segundo o seu valor, não olhando no mesmo escravo o que tem de boçal, ou ter me custado o meu dinheiro, mas senão vendo nele representada a imagem de Cristo nosso Senhor, que se fez escravo para salvar este escravo, e que me serviu como escravo 33 anos para me salvar a mim. Um outro caso muitíssimo curioso, e que nos mostra também como eram os costumes da época, e como é difícil para alguém querer se colocar no papel e julgar as pessoas de uma época diferente. Ainda nesses mesmos anos, em Angola, os padres jesuítas estabelecidos no local relatavam um problema a seus superiores. Quer dizer, os padres jesuítas de Angola escreveram para os padres da Espanha contando um problema que eles tinham. Eles precisavam comprar mercadorias que vinham do Brasil e da própria Europa. E os comerciantes só aceitavam o pagamento em peças de escravo, uma vez que Angola era um dos principais mercados de escravos da África. Então eles diziam, nós só podemos pagar, eles só aceitam como pagamento se nós pagarmos eles em escravos. E eles argumentavam que se fizessem isso, não causariam escândalo algum, porque os escravos eram moeda em Angola, da mesma forma que o ouro e a prata eram moeda em Portugal e o açúcar no Brasil. Além disso, era normal que recebessem escravos como esmola, ou deixados em testamento. E a resposta do general Cláudio Aquaviva foi a renovada proibição. Aspas. Em nome da santa obediência, de que os jesuítas comprassem, recebessem, vendessem ou possuíssem escravos. E quando os padres contra-argumentaram que dessa forma dificilmente poderiam subsistir, a resposta dos superiores, abalizada por uma congregação provincial, foi muito curta e muito clara. Cumpra-se a proibição. Se for necessário, vocês vivam de esmolas. Voltando ao Brasil, e agora falando de uma coisa muito mais oficial, eu queria citar alguns trechos das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que é o primeiro documento oficial de conjunto de todos os bispos e sacerdotes do Brasil, promulgadas em 12 de junho de 1707. Esse documento tem 40 cânones dedicados aos escravos, defendendo-os contra o abuso e a prepotência dos seus senhores. Por exemplo, insiste no direito que os escravos têm do repouso aos domingos e dias de festa, dias que conforme o visitante nosso, o Rugendas, passavam de 100 por ano. Segundo, afirma que os escravos fugitivos por causa dos maus tratos não poderiam nem deveriam ser devolvidos aos seus donos, a não ser que eles garantissem sob juramento que não mais os maltratariam. Outro, condena os senhores que nem sequer providenciavam vestimenta e subsistência para seus escravos. Outro, afirma que os escravos têm direito ao casamento e à livre escolha de seu consorte. Estabelece que o vigário deve realizar esse casamento, mesmo contra a vontade dos donos, e que os esposos não podem ser separados. Outro ainda, excomunga os senhores que tratam seus escravos como coisas, não os sepultando, por exemplo, não os sepultando em cemitérios. Outro ainda, aplica aos escravos o privilégio paulino, dando-lhes o direito, depois de batizados, de contrair casamento, mesmo que já tivessem sido casados na África. E insiste que nenhum escravo de mais de 7 anos de idade pode ser batizado sem que dê antes o seu livre consentimento. É preciso dizer, em estrita justiça e sem atenuar, por pouco que seja, a condenação da escravidão, que esse esforço da Igreja
não ficou inteiramente sem resultado. A igreja deu